Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param. Om. Ok. Então, o objetivo final é sair do modelo investigativo, né, a respeito da natureza saguna e mudar para a investigação da natureza nirguna, o conhecimento do nirguna Atma, né, que requer o quê? Requer uma investigação mais sutil e mais profunda sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads, né, que, em outras palavras, envolve o Shravana Manana Nididhyasana, né? Então, esse é o processo. Assim é no sétimo capítulo, a libertação instantânea enquanto encarnado, né? No capítulo 8, Kramamukti, a libertação gradual, e no capítulo 9, nós voltamos de novo para... a gente abandonou essa história de Kramamukti porque o pessoal do Vedanta Brasil não se convenceu muito dessa história. Ele falou, não, não, eu quero o Jivamukti, né? Eu quero a libertação, o autoconhecimento. Aqui, essa história de ir lá encontrar com Brahmaji e receber. Porque quando eu chego lá de novo, né, eu vou ter que passar pelo Shravana, Manana e Nididhyasana na presença de Brahmaji, né? A única diferença é que eu não vou precisar de trabalhar para ganhar, cuidar dos filhos. Eu vou estar lá simplesmente curtindo, né? Aquelas melodias celestiais, aleluia, aleluia, aquelas coisas todas, né? E recebendo os ensinamentos diretamente do Brahmaji. Não. Mas a gente quer. Professor, quando é falado isso, né, receber os ensinamentos diretamente do Brahmaji, como para mim Ishvara não é uma pessoa, o que isso significa É isso. Para mim não nessa significa lógica? realmente nada. Mas como é porque eu nunca tive interesse em esoteria, em misticismo, o Swami Paramarthananda é o primeiro a dizer que o Vedanta não tem nada, zero, 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 nula a ver com esoterismo e misticismo, né? E andar para essas locas celestiais é parte do misticismo, né? Que aparece nos Vedas, não no Vedanta. Então, para mim não significa nada, eu não tenho nem interesse, por isso que é uma curiosidade, algumas pessoas curtem essas coisas, né? Mas é irrelevante. Mas o Swami, às vezes, ele fala com tanta convicção, né? E a gente nunca sabe, né? Mas por que é irrelevante? Porque ele mesmo explicou que para isso você tem que se tornar um yogi, desenvolver poderes, né, siddhis, etc., que é muito difícil para chegar lá em cima. Ele mesmo apresenta todo aquele barabandão, né? E no final ele diz, não vale a pena não, é muito mais fácil obter aqui, né, na presença do guru, né, que é o facilitador, com a ajuda do guru. Quando nós falamos de Nirguna Ishvara, conhecimento, né, a pessoa pensa, não, é muito sutil, é muito vago, é muito difícil, é muito abstrato, né? E Krishna, ele diz que não, a compreensão da natureza Nirguna, Atma, é bem mais fácil. Parece ser mais difícil, mas é muito mais fácil. Mas é facílimo, porque é a coisa mais simples, né? É simples, é muito simples, mas não necessariamente é fácil, porque é simples e fácil se a mente estiver bem qualificada e preparada. Porque é o ensinamento mais simples que existe, não é? Vai tentar compreender a natureza saguna de Ishvara. Nossa, uma complexidade enorme, né? Vai fazer todos aqueles rituais para invocar o poder de Saguna e Ishvara. Eles dizem que são tecnologias muito complexas, a gente faz erros, não dá certo, né? E o Yana Yoga do Vedanta é a coisa mais simples, você só precisa de ter uma mente capaz de compreender isso.
né, sua natureza livre e independente deste mundo e do corpo-mente que percebe esse mundo, né? Então, é muito simples, como o Papadi costumava dizer, "It's so simple. Oh, meu Deus, agora eu me toquei, mas que coisa simples", quando ele recebeu aquele apontamento diretamente do Ramana, lá em Tiruvannamalai, aos pés do Arunachala, né? O Ramana brincou com ele, aí ele falou, aí ele apontou, né? Assim, por que que você quer esse Krishna brincando com você, essa manifestação? Qual é o valor desse Krishna que vem e vai, bababá, tudo está ocorrendo dentro de você, você é a única realidade, você é o Deus que você está buscando, é essa consciência que projeta. Quando ele falou isso, ele se tocou, ele falou, meu Deus, é a coisa mais simples, como é que eu não vi isso antes? Né? E a tradição nossa diz, é a coisa mais simples, mas não é realmente a mais fácil, embora seja muito fácil se o indivíduo passou pelo Karma Yoga, pelo Vipassana, desenvolveu uma saúde, né? Saúde mental, emocional, psicológica também. As qualificações, elas precisam ser qualificações que abrangem também a saúde mental, emocional, psicológica, que não é fácil, né? Não é fácil. Então, um indivíduo bem preparado, bem qualificado, né? Para eles, para esses indivíduos que são raros, né? Não somente é simples, mas é fácil, né? Mas uma pessoa despreparada, ela pode até concordar, é muito simples, mas é impossível, porque é muito vago, é muito abstrato e é simplesmente uma filosofia, né? Aí ele lembrou aqui, né? Mas uma mente bem preparada é muito simples, é como engolir a banana e jogar fora a casca, né? Porque ele tinha apresentado o fato de que aquelas tecnologias, né, de rituais, eles podem ser tão complexos, mas para um sábio ele pode fazer tudo errado que ainda assim, né, a intenção dele, a sabedoria dele irá produzir o resultado. Primeiro que ele não faz nada daquilo realmente, né, mas como ilustração, o cara foi fazer aquela cerimônia, né, por questão né, de contexto social, não, eu vou fazer tudo isso com vocês. Mas o cara é tão sábio, que ele, na última hora, ele comeu a banana e deu a casca para a deidade, né, para Ishvara, botou lá no altar. Porra, mas que vacilo, cara. Como é que você comeu a banana e botou a casca ali? Cara, Ishvara me conhece. Ele sabe que eu não tinha nenhuma intenção de ofendê-lo, né? Ele sabe que ele vive no meu coração. Eu sou o substrato de Ishvara. Eu sou o Brahman. Eu sou a consciência e existência, que nada mais é do que a natureza deste Ishvara, que todos vocês estão, né, adorando e fazendo cerimônias e rituais. Preparação da mente é importante para o estudo da natureza do Nirguna Atma, conhecimento, Jnana. A libertação somente é realmente possível através da compreensão da natureza do Nirguna Atma. A natureza do Saguna Atma é importantíssima, porque é o que nos propicia a preparação mental, emocional, psicológica e intelectual para compreendermos a natureza do Nirguna Brahman, do Nirguna Atma. Mas, né, vamos entrar no resumão propriamente dito. Ele fala assim, como nós sabemos, o assunto aqui é a natureza de Ishvara, o conhecimento, o Jnana da natureza de Saguna e Ishvara, é a natureza superior de Ishvara. É aquilo que nós chamamos de Paraprakriti, no capítulo 7. É um conhecimento que
só está disponível, acessível para mentes qualificadas através do karma, karma yoga, que nada mais é o relacionamento com a natureza de Saguna Atma, Saguna Brahman, Saguna Ishvara. Portanto, o Yana Yoga, o conhecimento a respeito da natureza do Nirguna Deus, Nirguna Ishvara, Nirguna Brahman, permanece algo misterioso, ele chama até um segredo. É um segredo, é algo simplesmente, é uma filosofia. Não existe nada realmente substancioso a respeito dessa história de Nirguna, Brahman, Nirguna, Atma, né? Por quê? Porque a mente não está sutilizada o suficiente para abordar um tema que é o mais sutil do sutil. O que é uma mente sutilizada? Nós temos fundamentalmente, a mente é constituída pelos 5 elementos sutis. Os 5 elementos sutis, eles são formados pelas 3 energias, né? Rajas, em cada um dos elementos, né, tem predominâncias diferentes das 3 gunas, né? Então, fundamentalmente, a mente simplesmente são os elementos sutis que são todos eles, né, configurados pelas 3 gunas. Então, uma mente sutil é o quê? Qual dessas 3 gunas é a energia mais sutil? É o Sattva Guna. Por isso que as escrituras dizem, o primeiro passo é converter Tamoguna em Rajoguna, Rajoguna em Sattva Guna, porque você precisa de despopular um pouco a sua mente de Tamoguna e produzir, né, crescer a população de Sattva Guna, digamos assim, né? Cultivar e desenvolver Sattva Guna, porque é a energia mais sutil, que é a energia que permite a compreensão, o conhecimento, a sabedoria, né, a clareza, né, de percepção, de visão. Então, a mente precisa se tornar menos grosseira e mais sutilizada para poder estar preparada para abordar o tema, que é o mais sutil do sutil. Se essa mente não estiver preparada, esse conhecimento vai parecer ser filosofia ou uma teoria abstrata e vaga, e alguns dizem, é um segredo. Não, o Vedanta diz, não tem segredo nenhum, é um segredo exposto ao céu aberto. Céu aberto, então onde é que está? Não, você não vai conseguir compreender esse segredo, que não é um segredo, porque está aqui, em todo lugar, né? Nós temos os ensinamentos disponíveis, mas você não consegue nem chegar perto, porque a sua energia, a sua mente é muito densa ainda. Só de chegar perto desses ensinamentos, como é o nosso caso aqui, já é uma indicação de mentes mais sutilizadas, né? Então, não existe nenhum segredo, mas para uma mente despreparada existe um segredo. Existe algo como a teoria da relatividade que ninguém compreende. Dizem que são raros indivíduos que conseguem realmente seguir a lógica e compreender aquela equação, né? Você precisa entrar naqueles círculos de matemática extremamente avançada e depois de muitos anos você pode compreender aquela equação, né? Por quê? Porque aí você desenvolveu as qualificações, a preparação. Então, você conseguir compreender a natureza nirguna em analogia, é parecido. Se você não tiver as qualificações, você vai achar um grande mistério, não? Um grande segredo, uma filosofia sem nenhuma substância. O maior segredo, Raja Guyam. Visto que só este conhecimento liberta a pessoa, já que só este conhecimento é o conhecimento da natureza livre e independente da própria pessoa, Krishna chama isso de Raja Vidya, o maior conhecimento, o rei, Raja Vidya, o maior dos conhecimentos, o rei dos conhecimentos. Esse Raja Vidya, também conhecido como Nirguneshwara conhecimento. Nirguneshwara Yana é o assunto do 9º capítulo
que nós acabamos de ver. Nos primeiros 3 versos, né, ele menciona que a qualificação é importantíssima, as preparações, né, entre elas, Shraddha, manter uma mente confiante de que talvez as escrituras védicas estejam realmente, né, nos revelando algo que possa positivamente transformar as nossas vidas de modo libertador, né? Então, essa confiança nas escrituras já é raro, porque a confiança ela não é cega, ela se desenvolve como, né? Eu lembro, eu conheço uma pessoa, eu não vou chamar o nome dela porque eu não quero encher a bola dessa pessoa, mas ela pode depois assistir esse vídeo, né? Etc. Ela foi num círculo onde tinha alguns fragmentos de Vedanta sendo apresentados, e essa pessoa levou um susto, e depois ela disse que foi assim, olha isso, imediatamente identificou e confiou que aqueles ensinamentos talvez fossem realmente o que estava faltando na vida dessa pessoa, né? Então, esta Shraddha, essa confiança, ela não ocorre para casa. A pessoa já tem que ressonar com aquelas declarações a respeito de sua natureza sempre livre e independente, como o Nirguna Atman, né? Então, a pessoa com este tipo de confiança, né, nas escrituras, ela não é à toa, ela ressona com aquilo que está sendo dito, né, e a mente da pessoa fica aberta, ela quer mais. Essa pessoa disse até uma coisa interessante. O primeiro seminário que essa pessoa fez comigo, ela virou para mim e falou assim: eu vou colar em você. E não é que colou mesmo, no sentido, né, que passaram diversos anos e essa pessoa não desceu do bonde. Às vezes ela, né, deu uma saidinha, mas voltou rapidinho, né? Então, isso é uma pessoa realmente com um punho espiritual já bem estabelecido, uma confiança, né, porque ressona dentro, né? Ressona. Mas as pessoas com menos preparação, elas rejeitam os ensinamentos muito facilmente. Então, o Swami diz assim: não rejeite os ensinamentos das Escrituras, não rejeite o professor, seja paciente até entender. Ah, professor, mas tem tanto professor picareta, eu sei. Eu não posso nem dizer que eu não sou um professor picareta, porque não cabe a mim dizer isso, né? Cabe a discriminação do Alexandre e de vocês, dizer assim: não, esse parece ser realmente um professor honesto e competente. Todo picareta diz: não, eu sou honesto. É que nem um político, né? Ele sempre diz: não, aqui ninguém rouba. Oh, Arjuna, aquelas pessoas que não têm fé neste ensinamento continuam certamente no curso do samsara. Eles vão passar por muitas mortes, nascimentos, envelhecimentos, prazeres e dores e renascimento. E eles não me alcançam. Por quê? Porque eles não têm esta confiança nas escrituras. Quando você encontra essas escrituras, é exatamente o fenômeno que, por muito bem expresso por essa pessoa que eu estava citando, de olha só, o que eu encontrei. A mesma coisa foi comigo. Isso depois, né, de eu ter reconhecido cedo, eu já ter um grupinho de satsang, isso aí. Quando eu encontrei Vedanta, eu fui assim, como é que eu não encontrei isso antes? Era isso que estava faltando, né? Aí acabou com a minha carreira de guru, mas foi a melhor coisa que aconteceu para mim, né? Se você rejeitar o ensinamento, Alexandre, olha, cuidado, hein, Alexandre? Olha, você quando começa a fazer assim, eu fico preocupado, ó. Você não rejeita esses ensinamentos, Alexandre, senão, ó, vai ser mais um giro de samsara, hein? Se você rejeitar o ensinamento, Alexandre, você que vai sair perdendo. O professor não perde, as escrituras não perdem, Ishvara não perde, é o discípulo que perde. Portanto, se você quiser, você pode ter uma mente confiante e aberta. Esta é a introdução dos primeiros 3 capítulos do 3 versos do capítulo 9. Aí do verso 4 ao verso 10, né,
um resumão aqui do Super Swami Pi, SSP. Ele gosta de colocar códigos, né? De repente, a gente deveria começar a chamá-lo de SSP, Super Swami Pi, né? Então, o nosso super guru, no versículo 4 ao 10, ele desenvolve o Nirguna Ishvara Svarupa. Qual é a natureza deste Nirguna Ishvara? Que no Vedanta é chamado de Brahman, em outros círculos é chamado de Bhagwan. Então, existem 7 versos aqui que descrevem a natureza deste Brahman. Como a gente sabe, Brahman, ele não tem nenhum atributo, não tem nenhuma qualidade ou propriedade. Mas como é que a gente vai descrever? A gente tem que dizer, mas não é atributo, mas tem alguns aspectos. Aspectos? É melhor do que atributo, porque a gente já disse que não tem atributo. Não, é a natureza, muito melhor. Então, qual é a natureza? A natureza é aquilo que define algo como aquilo, sem o qual aquilo não é aquilo. Qual é a natureza de Brahma? É descrita aqui, ali, através das declarações upanishádicas, né? Nós sabemos todas elas já. Ele é onipresente, onisciente, todo pervasivo, né? Ele é a carta, ele é a bokta, né? Ele acomoda tudo, ele jamais, né, é sujeito ao tempo, ao espaço. Então, quais são aqui as características, features, quais são as características, naturezas deste Brahman, desta Satchitananda Turiya, né? Primeira característica, né, que ele é omnipresente. Significa que só existe ele. Como é que eu posso ser omnipresente dentro do âmbito do espaço, né? A menos que eu seja o quê? O substrato do espaço, né? Não, ele é subpresente, ele está em todo lugar. Então, se ele está em todo lugar, não é que ele tem uma capa de Superman, que ele viaja em todos os lugares, toda vez que a gente quer abordar um lugar, ele viaja para lá. Não, ele só pode ser o substrato, né? Então, o tempo e o espaço é uma sobreposição que ocorre dentro deste Nirguna Brahman como onipresente, né? Ele não existe dentro do espaço-tempo, o espaço-tempo existe dentro dele. Ele não tem localização e ele não é vítima da temporalidade que consome, que destrói todos os namarupas criados aparentemente. Portanto, ele não está em nenhuma loca, nenhuma morada de Shiva. Então, Swamiji, que história é essa de ir para o Brahma Loka para obter? Tudo bem, aquilo ali é Saguna, sim. Então tudo bem. Então, Deus está em Vaikunta, morada de Vishnu, etc, etc. Não, Deus não está em lugar nenhum. Tudo está dentro de Deus. Essa é parte de uma espiritualidade inicial para os estudantes júniores. A gente não critica esses ensinamentos iniciais, são adyaropas que mais tarde são retirados, né? Todos nós precisamos de ensinamentos preliminares. Sem esses ensinamentos preliminares a respeito da natureza saguna de Deus, não se pode chegar à preparação necessária para compreender a natureza de Nirguna Brahman. E sem a compreensão da natureza Nirguna Brahman, eu não posso compreender a identidade, ou não tem nenhuma relevância tentar compreender. Se eu não compreendo a natureza de Nirguna Brahman, é irrelevante dizer assim, não compreendi não, mas eu ouvi dizer que é idêntica à minha natureza, então eu estou livre. Não. Você tem que compreender a natureza de Nirguna Deus como o único princípio realmente livre. Livre de quê? Livre do tempo, do espaço, de modificações, de restrições, né? De limitações. Porque é a Professor, única. Sim? queria uma orientação, né? Quando, por exemplo, um aspecto como esse, que às vezes você está numa conversa
e aparece esse assunto sobre Deus, enfim, e o que as pessoas falam não é aquilo, né, que eu aprendo nas escrituras e o que eu acredito. A maioria das vezes eu fico em silêncio, não falo nada, mas eu vejo em mim uma vaidade, uma arrogância de tipo, eles estão errados e eu tô certa, né? Eu queria saber como lidar com isso para que isso não seja alimentado como, nossa, isso, como foi colocado aqui no texto, né? Ah, isso é um conceito inicial, isso aí é um conceito Sim. muito imaturo, mas eu sinto que isso provoca internamente uma vaidade é, arrogante, sei lá. Tô Sim, isso é pedindo uma natural. orientação para isso. Isso é natural, Betânia. O ego, ele leva tempo para ele se purificar, se refinar, etc. Eu, nessas situações assim, se eu tiver uma oportunidade, eu digo mesmo, não, este é um conceito de Deus mais preliminar, mais rudimentar, mais grosseiro, entendeu? Nos Vedas, no Vedanta, Deus é apresentado de um modo muito mais coerente, muito mais brilhante, né? E intelectualmente mais inteligível, etc. Eu coloco essas coisas. Aí algumas pessoas também, então como é esse Deus? Se você coloca assim, de repente não ofende ninguém, entendeu? E o sentimento de que você é mais sábia é um fato, né? Você é mais sábio, você tem conhecimento, tem essa sabedoria, né? Você tem. Agora, isso não necessariamente precisa servir de modo para a gente colocar os outros lá embaixo, ou mais importante, da gente se sentir superior, porque no final das contas esse processo ocorre através desta equação kármica, né? Que vai produzindo o desenvolvimento espiritual da pessoa, né? A maturidade espiritual, a sabedoria espiritual. É por isso que o Yanni, no final, não se sente por nada superior ou vaidoso, é simplesmente o karma, esse processo, né? Isso é interessante que você está tocando nesse assunto, porque 2 dias atrás eu falei com o meu filho, ele ligou para mim, e a gente teve uma conversinha legal, e entre outras coisas, eu sei que ele frequenta uma igreja lá nos Estados Unidos, você não sobrevive se você não for parte de uma igreja, e aí eu caí na asneira de perguntar a ele, e como é o seu relacionamento com a igreja? Alguma coisa mais social, ok. Aí eu perguntei para ele assim, como é que é o seu relacionamento com Deus, né? Aí ele começou, hum. Aí ele começou a falar do espaço e do tempo, uma confusão tão grande que esse Deus, né, ele simplesmente, mas muita confusão mesmo, entendeu? E eu tive que ouvir, e eu falei assim, tá vendo? Você sabendo já o seu filho que ele gosta, né, de apresentar os conhecimentos dele, né? Você deveria ter ficado quieto, não provoca o cara, né? Aí ele veio com todos aqueles conceitos cheios de confusão, e eu tive que ouvir tudo aquilo, né, como se eu tivesse impressionado com o conhecimento dele a respeito da natureza de Deus, né? Mas eu não quis conflito com ele, né? Eu mudei de assunto, etc. Então, uma das possibilidades, se alguém fala sobre isso, é você mudar de assunto também. O outro é você dizer, ó, esses são conceitos que, né, de um Deus, também existem compreensões das mais simples, das mais, né, rudimentares, até os conceitos mais profundos, né, que é o Deus como apresentado nos Upanishads, né? Mas essa é uma história muito longa. Se você estiver interessada, venha para os meus encontros ou comece a assistir as aulas do Gita nos finais de semana, entendeu? Alguma coisa assim. Quanto ao seu sentimento de que eles não sabem nada, né? Eles são ignorantes espirituais, isso é natural, mas isso vai se purificando, tá? Eu também experimento isso às vezes a respeito de outros tipos de conhecimentos, né? Conhecimento a respeito do que está ocorrendo no mundo, né? Que as pessoas estão tão cegas, não querem saber, querem enfiar a cabeça na areia, etc., sem sabendo o preço
que todos nós vamos pagar por não querer saber o que está realmente ocorrendo no planetinha dos bárbaros, né? Isso às vezes me frustra um pouco. Mas isso não é um problema, Betânia, tá? Sim, mas daí na aula de hoje tem uma. Porque é interessante, eu fiz essa pergunta, mas o que eu anotei aqui da aula no começo foi que o orgulho e a vaidade espiritual precede a queda, né? Portanto, qualquer crescimento é graça de Shuara. Então, também está a solução ali, né, Então, professor? é, Da graça de Shuara, isso não é do Jiva Betânia. É um processo kármico que me conduziu até o Vedanta e eu não sou cara ou a cara, né? É como você disse, esse especialismo, né? sim, é. Porque o que que é o ego, Betânia? O ego, o ego não é exatamente a mente, não é nossa faculdade intelectual, né? O ego simplesmente é uma sensação que nós temos que eu sou o pensador dos meus pensamentos, o conhecedor dos meus conhecimentos, o fazedor das ações e o experienciador, né, dos resultados, né? Este eu, ele precisa ser purificado através da compreensão de Ishvara primeiro, primeiro de tudo, segundo Ishvara, entendeu? A totalidade de todos os fatores que fazem de nós uma entidade que é desenhada para responder aos estímulos e experimentar os resultados. Então, esse sentimento de que eu penso, eu digo, eu faço e eu experimento os resultados, ele vai desaparecendo gradualmente, e essa é a vaidade do ego. Essa vaidade, a gente fala de vaidade, mas muitas vezes ela se manifesta negativamente como um sentimento de autoestima inferior, é mais uma vergonha, shame, em inglês é shame, vaidade and shame, né? Eu não sou ninguém, né? Eu sou inadequado. Então, essas noções que nós temos de nós mesmos, elas vão dando lugar a uma paz interior, uma sensação de que você está vivendo essa vida, né, como consciência, esse princípio testemunha, né, respeitando essas leis aparentes do Deus aparente, que afinal você é o corpo-mente aparente, mas você vai internalizando o fato de que você não é realmente em controle, você não é realmente. As suas ações não dependem só de você, depende de tantas coisas, principalmente da graça de Shwara, que está ali sustentando suas funções fisiológicas a cada momento, permitindo a você responder aos estímulos. O ego é aquele que rouba, literalmente rouba a cena, entendeu? Rouba a cena. Isso é uma compreensão profunda que vai diluindo esse sentimento de que eu sou o pensador, o fazedor e o experienciador, né? Isso vai dando lugar a uma experiência de vida que é difícil de descrever, né? Mas que é o único modo de viver de modo mais pacificado, sereno e tranquilo e grato. Essa arrogância espiritual, a gente vê por aí sim, mas eu não acredito que a Betânia seja sujeita realmente a esse tipo de doença, não. Ok. Segunda característica das natureza de Brahman é que os órgãos dos sentidos não conseguem capturar Brahman. Ele é inaudível, intangível, ele é sem forma, sem cheiro, sem gosto, né? Se alguém falasse sobre Deus com os olhos, né, a percepção visual de Deus, né, de Bhagwan, né, nós não descartamos esta visão, é a visão preliminar, né? Ah, não, é o Lord Krishna. Mas o que nós dizemos no Vedanta é que a visão realmente do Lord, né,
a natureza, essa é a natureza, da visão do Saguna Lord, né, que é a natureza Aparaprakriti, né? Mas no Vedanta nós iremos abordar a natureza Paraprakriti, que é de Nirguna Lord. E como é que você vai abordar, né, a natureza de um Deus que não tem nenhuma característica, nenhum atributo? Nada pode ser dito a respeito deste Deus que não seja, né, aqueles apontamentos que é a existência, consciência não dual, a única realidade, né? Então, esta é a segunda característica, ou natureza. A terceira natureza aqui é que Deus é o substrato do mundo, substrato todo pervasivo, é o adistana, né? É aquele pano de fundo, né? É aquele aparato refletor no qual o universo ocorre, né? O Senhor é o suporte desta ordem aparente, essa ordem inferior. O Senhor é o refletor, ou é o pano de fundo no qual tudo isso é projetado, né? São modos, são construções intelectuais diferentes para explicar aquilo que é a base no qual essa ordem aparente, né, de variedade de configurações de namarupas, ela requer alguma coisa livre de qualquer atributo e qualidade, e ela é projetada dinamicamente, então requer um fundo, uma base que seja absolutamente a carta, que não se mova, né, que não se modifica, nirvikara. Então são atributos daquilo que recebe os atributos de Maya, que envolvem muito dinamismo, muita ação, constante modificação, formações, configurações infinitas de fenômenos, objetos, né? Tudo isso precisa de um pano de fundo livre de qualquer modificação para que a modificação possa ser projetada e percebida, compreendida, experimentada, né? É o pano de fundo, do mesmo modo que a mente do acordado é o pano de fundo que permite ao acordado relembrar os sonhos. O Senhor é o substrato do mundo irreal, do mundo mithya. O mundo é uma ordem de realidade inferior, em sânscrito, mithya jagata adhisthana. Então, é um mundo mithya que nada mais é do que o substrato, a base, né? Base na qual este mithya, essa projeção. Então, em analogia, o que que é este Brahman? É a areia do deserto. A areia do deserto é isso de Adhisthana, na qual a miragem, o oásis, é projetado, né? O Jagata oásis, Mithya oásis, né? Se você se lembra desta passagem do Sahasranamam, um dos versos é: você é a base deste mundo ilusório. Você é a doadora da libertação, sendo a libertação personificada, você é a personificação da libertação, né? São todos conceitos, né, que misturam Satya com Mithya, dando a impressão que Brahman possa ser personificado, mas a gente tem palavras somente, Mithya palavras, palavras em dualidade, né, a linguagem é dualística, para explicar aquilo que é não dual, que é a única realidade, além da libertação e da escravidão, da prisão, né? Então diz assim, você é aquele princípio que dá a libertação? Não. Você é aquele princípio que revela os ensinamentos a respeito da sua natureza sempre livre? Sim, melhor. Então, a libertação personificada, sim, você é a fonte, né, de libertação que é revelada através dos Vedas e dos Rishis, né? Então, são expressões, né, de personificação daquilo que é o princípio Nirguna Deus. E, neste caso, a Lalita é apaixonada por dança, né? Vocês são os gunas que se movem dinamicamente, né? Às vezes violentamente, causando essa dança chamada o universo, né? E você, ao mesmo tempo, também você é o poder de Shiva que dissolve, né? Dissolve tudo de volta aos seus elementos, até aos seus gunas, né? Você é aquele princípio que nos concede o samadhi,
o desenvolvimento, e diz assim, e você, este princípio cheia de modéstia tímida, né? De modéstia genuína e tímida, né? Bonito, né? É modo de a gente transferir aquilo que não tem nenhuma característica, mas dentro do âmbito da experiência humana, porque o indivíduo compreendendo a sua real natureza, ainda encarnado, né, ele vai compreender essas expressões personificadas, né, porque o indivíduo com esta clareza e firmeza de convicção, ele ele desenvolve a capacidade de expor os ensinamentos que irão produzir uma mente samadhi, uma mente bem resolvida, pacificada, né? Então você nos dá isso, né? E você representa, você exprime uma modéstia tímida, genuína, né? Então, há diversos aspectos assim que precisam ser compreendidos, mas que denotam a personificação daquilo que não tem nada de personal ou pessoal, né? Ou de persona. Você é o suporte adstanam substratum deste mundo. Esta é esta característica. A quarta característica é que você é de natureza asanga. A gente viu isso na aula de ontem, né? Você não se associa a nada. Então, compreendendo isso, a natureza sanga de Brahman permite ao indivíduo, né, ao Vedantino, compreender a sua natureza sanga. Você compreendendo a sua natureza sanga, na medida em que você está se identificado com a sua natureza asanga, que é a consciência, né, aquilo que é o substrato, aquilo que está presente, né, iluminando e revelando todas as experiências humanas, né, você não se associa com ninguém, você é mais ou menos como o espaço ou como a luz. Você ilumina tudo, acomoda tudo sem jamais se associar com as coisas, né? Então isso tudo vai nos dando uma sensação, então é por aí, tá? Então tá. Então deixa eu acionar, apertar o botãozinho do meu mokshômetro para ver se eu começo já a ter essa sensação de ser livre de associação. Livre de associação é livre de apego, livre de dependência, né? Então, na medida que a gente vai desenvolvendo a firmeza, clareza, internalizando esses autoconhecimentos, a gente vai desfrutando desses aspectos, né, que se referem à nossa natureza como não entidade experienciadora, mas o benefício é para a entidade experienciadora, aquele que assimilou esses ensinamentos, ele começa a desfrutar da sua natureza superior através da sua natureza inferior, o complexo corpo, mente, sentido. Esse sim é verdade, eu estou experimentando mais e mais, né? Não apego, equanimidade, aceitação positiva, né? Uma sensação de liberdade está crescendo, né? Eu me sinto mais livre, né? Por quê? Porque a minha natureza é livre de impurezas e de purezas também, né? Nada realmente, né, me impacta. Eu sou o substratum, eu sou adstânem, né? Se você quiser fazer uma projeção, você tem que pegar um lençol limpo, senão vai ficar, né, impactando a projeção. Então, este lençol, este pano de fundo, que é o que nós somos como consciência, né? Ele é simplesmente aquilo que existe mais imaculado, livre de qualquer mancha, porque a mancha se refere a quê? A projeções anteriores. Ah, não, essa tela do cinema está projetando. Como é que ela manchou? Ih, tem um pouco de sangue. A mim tem tanto chororô que ficou manchado, deu mofo no choro que caiu na tela, né? Não, a tela ela permanece imaculada porque ela é sati, a projeção emite. Não é assim, Mariné? Por isso que o Senhor é comparado à luz do sol e eu à caixa, que é o espaço, né? O espaço que acomoda tudo sem jamais ser manchado por nada, né? A primeira vez que eu ouvi esse conceito foi quando eu comprei o livro de Nisargadatta Maharaj, né?
I am that, você é aquilo, né? You are that, ou eu sou aquilo. E na capa dele tem assim, você é como espaço, né? Os edifícios são edificados, isso e aquilo, são destruídos, e você permanece lá intacto, sem ser afetado pelas demolições e novas construções. Eu falei, uau, esse cara aqui está dizendo a verdade, né? Então, são apontamentos, declarações, ensinamentos que ressonam com aqueles indivíduos que já têm mais ou menos aquela compreensão a nível subconsciente, ou a nível causal, tá? Então, a gente vai parar por aqui e a gente, a gente volta na semana que vem, sempre com Gita. O Marcelo vai me mandar o capítulo 10. Eu quero ver como é que vai ser a batida desse 10 agora, né? O que o Lorde Krishna vai nos conceder? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om. Namastê. Então, tchau, meus queridos do Vedanta Brasil. Um prazer sempre enorme